Cerrado tem clima seco, mas isso não quer dizer que não receba água no solo e subsolo. Veja agora na capacitação tecnológica a reação desse bioma à presença da umidade. Olá, meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e na aula de hoje nós falaremos sobre classes de solos, regimes hídricos e agrupamentos funcionais das espécies arbóreas nativas. Se nós fizéssemos uma relação das superfícies geomórficas com os tipos de solo, considerando o lençol, nós teríamos normalmente em diques marginais de rios de grande porte, nós temos dominantemente neossolos flúvicos ou neossolos quartzarênicos. Como esses solos têm muita presença de areia grossa, tem possibilidade de troca gasosa. Então, aí há uma possibilidade de fazer enriquecimento com espécies mais diversas. No entanto, na planície atual, dominantemente se tem plintossolos ou gleissolos, e são solos que têm uma presença de água muito grande com baixa permeabilidade, ou seja, há uma predominância de microporos e quando há os microporos nessas condições de gleissolos, eles não têm quase conectividade. Então há uma dificuldade de você ter a percolação e a saída da água, mesmo que o lençol inteiro rebaixe, há uma permanência de umidade muito grande, desfavorecendo a pluralidade com espécies arbóreas para estas condições. Nas planícies subalçadas, dominantemente são os cambissolos gleissólicos, ou seja, vai ter algum processo de presença de água, redoximorfia, que nós colocamos em aulas anteriores, cores acinzentadas, presença de concreções, de mosqueados, é muito fácil identificar. Normalmente se faz com os cambissolos gleissólicos e depois, nas zonas mais altas, os cambissolos flúvicos. Nas bacias de inundação, quase sempre, ou organossolos, que é a grande massa de solos, e aí eu quero chamar a atenção, os organossolos, como eles são, o nome já está dizendo, a sua constituição é essencialmente orgânica. É interessante que se coloquem espécies adaptadas a essas condições. As cachetas, por exemplo, lá para o sul, são muito importantes porque elas têm densidade muito baixa, então com o vento elas não têm como elas não têm consistência junto ao solo que elas se encontram, com o vento elas não sofrem tanto, então é uma maior estabilidade da espécie justamente por essas condições. Aliás, a maioria das espécies, se vocês olharem as densidades de madeira, a maioria das espécies que estão sobre organossolos tem densidades mais baixas, justamente como uma condição de adaptação aos solos que são essencialmente orgânicos. E na lateral, saindo já da planície, indo para a encosta, dominantemente o primeiro solo que se encontra são os cambissolos flúvicos. Esses, diferentemente dos organossolos, de maior consistência, também aceitam uma maior pluralidade de densidades de madeira, portanto, uma maior diversidade de espécies para essas condições. Eu coloquei embaixo aqui uma condição simplificada também, que você mesmo em relação ao freático, o neossolo flúvico, embora esteja ao lado do rio, ele está normalmente, quando a superfície é mais alçada, ele está distante do lençol. E o que é o distante do lençol? Se nós tivermos uma profundidade de 1 metro a 1,5 metro, já é suficiente para proporcionar essa diversidade de espécies. Quando se tem meio metro, 30 a 70 centímetros, estou colocando como média 50 centímetros, a diversidade nos levantamentos que fazemos cai assustadoramente. E quando entra na planície propriamente dita, com os solos hidromórficos, aí sim, isso nós temos uma diversidade menor ainda. Agora, isso é um fato muito interessante. Este exemplo que eu estou falando
é para o bioma Mata Atlântica, que a floresta é muito diversa. Agora, quando a gente vem aqui para o Cerrado, muitas vezes é o contrário. Você sai de um cerrado, entra numa restrição de arbóreas para o campo, porque está chegando próximo da hidromorfia, e quando chega nos organossolos, explode de novo uma diversidade de floresta, daí, diferentemente do que é do cerrado, propriamente dito. Quer dizer, a pluralidade aumenta com a área marginal. Então, isso também é uma possibilidade que nós temos de fazer discussões em relação lá à legislação. Nós temos que não só pensar em recuperar o ambiente, mas os efeitos e como controlar esses ambientes. E a legislação é um aspecto interessante que devemos estar atentos. Voltando, saindo um pouco do devaneio, no gleissolo nós temos... O que quer dizer um gleissolo? Quer dizer que o lençol está praticamente sempre muito próximo da superfície. Por isso se chama gleissolo. Os processos de gleisação estão muito explícitos naquele tipo de solo. São cores cinzas ou acúmulos de matéria orgânica muito grandes. Em superfícies levemente alçadas, onde estão os cambissolos, há uma proximidade do lençol, mas costumeiramente fica, como disse, abaixo de 50 centímetros. Ou seja, tem-se 50 centímetros para fazer troca gasosa. Já pode-se pensar numa pluralidade maior. Esta é acrescida em cambissolo flúvico, que o lençol freático está mais distante, normalmente acima de 1 metro, a profundidade está abaixo de 1 metro, e o organossolo nas bacias de inundação praticamente sempre presentes. Isto em grandes rios. Nós aqui no Cerrado, por exemplo, nós temos os organossolos nas cabeceiras de drenagem, muitas vezes que chamamos de veredas, são fluxos difusos de água, fluxos hídricos difusos. O rio é um fluxo acanalado de água. A vereda é uma várzea, é uma planície com fluxo difuso. Os organossolos no Cerrado se apropriam desses locais. No sul, não. São as cabeceiras de drenagem ou nos grandes rios nós temos organossolo por tudo quanto é. Qualquer grande rio que vai se trabalhar, se encontram os organossolos. Portanto, uma condição específica muito importante e que hoje, praticamente, esses organossolos, com o descuido do manejo nas encostas, nós estamos praticamente destruindo esses organossolos, tanto em cabeceiras quanto em rios. Consequentemente, a flora que está associada a esse tipo de solo também tem que se ter muita atenção nesse aspecto. Tem que se pensar, o organossolo ele tem uma gênese, a formação dele é diferente do que é um solo mineral. A gênese do organossolo, a formação, é ascensional. Ele precisa sempre ter, ele não pode ter nível de soterramento nenhum. A chegada de sedimento em cima do organossolo quebra a gênese, a sucessão de espécies dominantemente herbáceas, algumas arbustivas e arbóreas, quebra a sucessão da formação dos organossolos, e aí nós perdemos uma série de funcionalidades ecológicas, como nós vimos em aulas anteriores. Então, falou-se em organossolo, lençol na superfície. Não há como se manter organossolo sem água na superfície. Não existe essa possibilidade. É a necessidade básica do organossolo é lençol na superfície. Saindo das planícies, indo para as encostas, evidentemente vai se subindo na topografia, fica-se mais distante do lençol freático, fica mais fácil a reconstituição. Então, se nós colocássemos os 3 regimes de hidromorfia do solo, nós teríamos os não hidromórficos associados a 4 classes de drenagem, desde o excessivamente a bem drenado, nós comentaremos na frente, os semi-hidromórficos, que são regimes de moderadamente drenados, e isso normalmente, como disse, são superfícies intermediárias às partes mais baixas e altas, e, por fim, nas partes bem baixas, os solos hidromórficos, onde nós temos esses 3 regimes de drenagem. Quem trabalha com drenagem, costumeiramente, eu fiz uma associação. É muito comum pessoas que trabalham nas planícies associarem o regime de drenagem, aí estou associando aos níveis de hidromorfia,
para depois poder associar aos grupos funcionais de plantas arbóreas. Então, as classes de drenagem, só para relembrar, o excessivamente drenado, a água é removida, a solução passa muito rapidamente. O fortemente drenado, nós temos uma quantidade de umidade sempre inferior a 18 gramas por 100 gramas. O acentuadamente drenado é o inverso. E o bem drenado é muito variável, mas a água sempre é removida com muita facilidade. Aqui entra o problema para as plantas. Moderadamente drenado. E aí, normalmente, pela prática que a gente tem visto que 8 milímetros hora, para quem trabalha com transmissão de solução, 8 milímetros é um número bem razoável. 8 milímetros hora começa o problema de difusividade de oxigênio e começa a haver uma forte seleção das espécies arbóreas ao regime de permeabilidade. Por isso, coloquei lá a importância de se ter uma noção do tipo de poro, de textura, de se é constituído por macro ou microporo, porque isso interfere diretamente na permeabilidade do solo. Evidentemente, não se deve esquecer a posição do solo. Quanto mais baixo, não adianta ter permeabilidade rápida se estiver numa planície muito rebaixada. Daí, a condição de saturação hídrica é elevada. Essas 3 classes de drenagem, para quem trabalha com classe de drenagem e que quer associar aos grupos funcionais, essas 3 imperfeitamente mal e muito mal drenado, são as 3 classes de drenagem que desfavorecem uma quantidade grande de espécies. Não, pelo contrário, ela determina uma restrição de espécies. Então, se nós olharmos em uma paisagem, para poder fazer essa segmentação e colocar com o regime hídrico, a primeira coisa nós separaríamos o que é uma planície de uma encosta para poder pensar nos grupos funcionais. Dentro das encostas, nós temos que dividir as partes mais altas e as intermediárias, porque elas têm diferentes níveis de saturação hídrica do solo. E toda vez que nós colocarmos alguma restrição quanto à saturação hídrica, nós estamos colocando uma restrição para a flora. Então, temos que pensar quais são as espécies que se utilizam desses mecanismos de aerênquima, lenticelas, hipertrofia de lenticelas ou raízes adventícias para favorecer a transmissão de oxigênio para as raízes. Feito essa divisão nas encostas, nós temos que ter os solos não hidromórficos, menos hidromórficos ainda os de topo, e depois começa a se dividir a planície. Aqui é um canal de primeira ordem, então muito fácil de fazer isso. Isso em solos de planícies mais extensas, há uma dificuldade de se fazer isso. Mas eu coloquei um exemplo mais simples para vocês irem treinando. Então, a divisão de planície, nós temos junto às encostas os semi-hidromórficos, os hidromórficos no centro, há uma concomitância de tipos de solos que ficam nessas paisagens. Então, uma variação desde latossolos lá do topo, do terço superior, até chegar nos gleisolos bem na superfície, ou seja, nós estamos falando, quando falamos de latossolos, nós estamos falando de diversidade de espécies. Argissolos também estamos falando de diversidade de espécies. Agora, quando entramos no cambissolo gleissólico, é um regime de semidromorfia. Portanto, aí já começa a restrição das espécies que devem ser colocadas e muito mais restrito ainda dentro dos gleissolos ou espodossolos e outros solos que nós já vimos isso. No regime hídrico, é importante se associar à profundidade do lençol. Sempre quando fazemos na metodologia do projeto Biomas, nós sempre aplicamos o que está aqui neste quadrinho para poder colocar a funcionalidade de arbóreas. Consideramos a profundidade, o regime hídrico com a classe de drenagem e o grupo funcional, que é uma simbologia bem apropriada, que é: se o lençol está 0 a 50, nós consideramos, se o lençol flutua de 0 a 50, nós temos características muito evidentes nos solos, que são vistos em outras aulas, são as características redoximórficas, né? As cores cinzas, os mosqueados,
as plintitas, tem uma série de atributos de solos que te dizem que o lençol recorrentemente vai até a superfície, fica entre 0 e 50 centímetros. E essas classes de drenagem normalmente são sós imperfeitamente a muito mal drenados. São o grupamento funcional hidrófilo, mais abaixo, entre 50 e 100 centímetros, veja, se o lençol está entre 50 e 100 costumeiramente, entre 0 e 50 tem troca gasosa. Então, são as espécies higrófilas, que normalmente estão relacionadas às classes de drenagem moderadamente drenados e constituem as classes de semidromórficos. E, por fim, livres de água dentro de 1 metro, tem as espécies mesófilas. E aí sempre é de bem até excessivamente drenado, para quem trabalha com classe de drenagem. Então, num exemplo que a gente possa colocar, imagine como aquele segmento de foto é um horizonte gley, um horizonte cinza. Quer dizer, essas cores cinzas com os mosqueados que se encontram ali, está te dizendo que o solo frequentemente tem a presença de lençol subindo e descendo constantemente. Então, para simplificar, nós podemos pensar que, já com a água na superfície até 50 centímetros de profundidade, ali eu representei para cima, para ficar mais fácil a visualização. Então, se o horizonte gley, se o lençol freático vai até 50 centímetros, nós colocamos espécies hidrófilas. E aí eu queria chamar uma atenção para um fato. A maioria das espécies hidrófilas que nós conhecemos, elas têm uma transitividade muito alta na encosta, ou seja, as hidrófilas, muitas delas podem ser plantadas em ambientes de solos não hidromórficos. O inverso não é verdadeiro. Quando nós trabalhamos com as espécies de topo, dificilmente, ou a grande maioria, não se adapta às zonas alagadas. As espécies higrófilas, ou seja, que o lençol está flutuando entre 50 e 100 centímetros, elas têm transitividade notória para os dois lados. E aí tem uma série de espécies que nós vamos colocar mais à frente, nós vamos dividir, fazer a gavetinha das espécies hidrófilas, higrófilas e mesófilas. Nós estamos fazendo isso por tipo de solo, para o Brasil inteiro, e em aulas posteriores isso será apresentado a você. Posteriormente, quando o lençol está abaixo de 100 centímetros, com diferentes texturas, daí nós estamos dividindo de acordo com as classes de solos e com as texturas, já vem as espécies mesófilas. E aí eu coloquei aquela flecha bem restrita aqui. As mesófilas pouco se adaptam ao ambiente dos solos semidromórficos. Já há uma mortalidade. Grande parte das vezes em nossos experimentos que nós plantamos as espécies mesófilas em solos semidromórficos, por 2 anos as espécies crescem bem, mas depois, na medida em que elas começam a ter o sistema radicular mais aprofundado, começa a haver uma série de problemas, de doenças, de pragas, enfim, a debilidade da planta promove algum fator extra que conduz à morte, à sobrevivência. Então, nós temos baixos índices de sobrevivência para essas condições.